Boa noite. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Pós-bariátrica. Síndrome de dumping, queda de cabelo pós-bariátrica. Boa noite, quem tá entrando. Deixa eu chamar a doutora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, mais um bate-papo aí, uma live de qualidade do Instituto de Medicina Salé. Nosso caráter aqui, o objetivo, né, das nossas reuniões aqui às quartas-feiras é munir os nossos pacientes, familiares, amigos interessados em cirurgia bariátrica de informações, né, doutora Ana? E nesse sentido, hoje o tema é síndrome de dumping e queda de cabelo após intervenções bariátricas. Então, a gente está conversando aqui com a doutora Ana Beatriz. Doutora Ana Beatriz é nutricionista do Instituto de Medicina Salé da Obesimed há muitos anos. Quanto tempo, doutora? Eu acho que uns 9 anos já. Exatamente. Ela é pós-graduada em obesidade, emagrecimento e saúde pela Unifesp. Ela é membro da Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Portanto, tem um conhecimento amplo no assunto e vai poder aí nos ajudar a debater sobre esse tema que eu sei que causa ansiedade, medo, né, dos pacientes operados ou que vão operar. Doutora, todos os nossos pacientes, para que a gente dê início aqui, todos os nossos pacientes operados, eles passam por um preparo pré-operatório muito eficiente, né? Passam com uma equipe transdisciplinar, com nutricionista, psicólogo, por vezes psiquiatra, endocrinologista, mais de uma ou duas consultas com o cirurgião, todos para definir a melhor técnica, preparar bem esse paciente, né? A gente sempre aborda esses dois assuntos, né, que é síndrome de dumping e que é queda de cabelo. Mas isso, invariavelmente, quando o paciente se vê, né, com essas respostas orgânicas em pós-operatório, ele se assusta, né? Então, nesse sentido, doutora, quando, a partir de que fase e por que ocorre a queda de cabelo? A gente vai passar por um procedimento cirúrgico, né, que vai envolver aí uma anestesia. Então, o corpo, de uma certa maneira, ele está sofrendo um estresse, mesmo que secundário, né, desse procedimento cirúrgico, né? Em outras cirurgias, a gente também observa um pouquinho queda de cabelo, né? Mas, Doutor, só um pouquinho que eu virei a câmera. Certo. Eu preciso voltar. Voltei, desculpa. Voltou, deu certo, ok. Então, a gente passa por esse estresse metabólico, como em algumas outras cirurgias também, a gente muitas vezes tem esse estresse secundário que gera essa queda de cabelo. E na bariátrica a gente vai percebendo isso, geralmente entre o terceiro e o sexto mês de pós. E o que acontece, né? Pode ser alguma deficiência vitamínica? Pode ser somente um efeito cirúrgico, tardio aí, cair um pouco do cabelo? Sim, também, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação, porque basicamente aí acho que 60% de pacientes, a gente tem isso em estudos científicos e também no nosso serviço, né? Principalmente as mulheres apresentam essa queixa muito frequentemente, né? E isso pode estar envolvido com metabolismo desde proteína
até de alguns micronutrientes, né? Os minerais como o zinco, ácidos graxos, biotina, selênio, ácido fólico, vitamina A, vitamina B12. E o que a gente precisa tranquilizar os pacientes, mesmo que isso ocorra, né, vai ser transitório. Não é uma queda que vai permanecer como um efeito colateral da cirurgia bariátrica. Então, nós temos como corrigir, nós temos como ajudar através do monitoramento desses exames clínicos e suplementação, ajustes na alimentação. Mas também a queda ela pode ter vários níveis, né? Então, eu posso ter uma queda, um paciente que tem uma queda mais acentuada, como eu posso ter um paciente que quase não tem queixa de queda de cabelo. E aquele quadro preocupante de vou ficar com falhas no meu couro cabeludo, que são algumas quedas mais severas, que é a manifestação também da alopécia, né, feminina, é muito difícil. Eu, nesses anos que estou com vocês, eu nunca acompanhei uma paciente com essa gravidade de queda. Nós já tivemos pacientes que já tinham a alopécia, então o cuidado foi reforçado desde o pré-operatório para que esse quadro não piorasse, né, em decorrência da cirurgia bariátrica. Doutora, e falando de pré-operatório, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando você fala os cuidados desde o pré-operatório para minimizar, né, essa reação orgânica, que eu não enxergo isso como complicação e nem como intercorrência, né, cirúrgica, é uma reação orgânica ou uma resposta adversa ao procedimento cirúrgico, mas como trabalhar ou intervir nutricionalmente em pré-operatório para que essa queda seja minimizada? Bom, primeiramente a gente tem que ter os exames para tentar fazer um balanceamento desses micronutrientes e verificar como é que está a ingesta de proteína também do paciente, né? E aí eu começo nesse primeiro ponto, que é a minha queridinha, a proteína, né? Porque o cabelo ele é formado por uma sequência de aminoácidos, né? Então nós temos aí a cisteína, a metionina, a cistina. E quando a gente come proteína, né, de maneira aí inadequada ou inferior ao que a gente precisa, esses nutrientes eles não vão para a formação do cabelo, eles influenciam no fator de crescimento do cabelo, né? E aí um cabelo não nutrido, ele tende a não ficar na nossa cabeça, né? Então, novamente, a gente vai voltar para aquele ponto que nós já falamos na live anterior, que é a importância da suplementação proteica ou do ajuste proteico, né? Tanto em pré-operatório quanto no pós-imediato. E muitas vezes a gente tem que recorrer aí à suplementação de whey protein, a proteína isolada do soro do leite, ou proteínas vegetais, que a gente já tem opções também bem bacanas no mercado, né? Isso em pré. Isso em pré também, tá? Então, na nossa equipe, nós fazemos já a dieta, né? Antes da cirurgia, nós já suplementamos, nós já damos entrada a esse whey protein alguns dias antes do procedimento cirúrgico para já deixar o paciente acostumado um pouquinho com whey protein, né? E já fortalecer um pouquinho dessa proteína no organismo dele. Exatamente. E sobre vitamina da B12, do complexo B? B12, né? A gente faz, né, também uma suplementação preventiva, né? Eu acho que isso que a gente tem que tentar entender, né? O bariátrico, ele precisa de suplementação preventiva. Somente o exame bioquímico, os valores de referência, muitas vezes eles não são aí reveladores, né, e precisos para o público bariátrico. Então, nós entramos com uma suplementação também preventiva de B12 antes da cirurgia e alguns dias depois, né, de uma carga um pouco maior, porque é interessante que o paciente ele vá para a cirurgia com a B12 acima de 400, né? E também temos aí zinco, tem que ir acima de 90, né? A vitamina A acima de 0,6, ferritina acima de 40. Então, nós vamos fazer os exames, né? E junto com a equipe de endocrinologia avaliar essas possíveis necessidades para ver se uma suplementação oral, com o tempo que a gente tem até a cirurgia,
supre, ou se a gente vai ter que usar uma intramuscular. Então, a gente faz esses manejos previamente, além da questão da suplementação proteica. Muito bom. Doutora, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria informar que hoje é a nossa primeira live às quartas-feiras, multiplataformas. Então, a gente está ao vivo no Instagram, a gente está ao vivo no Facebook e no YouTube também. Então, é uma novidade aqui que, né, nós podemos ser assistidos, enfim, munir os pacientes de informação em multiplataformas. Isso é muito bom. Quem está no Instagram conosco pode clicar na seta aqui embaixo e chamar, né, quem vocês conhecem, que tenham interesse no assunto, que automaticamente eles já vêm aqui, já participam da conversa conosco. E se tiverem dúvidas, perguntas, por favor, cliquem aí no ponto de interrogação do Instagram e deixem as perguntas armazenadas aí, que nos últimos minutos eu vou selecionar algumas para repassar a doutora Ana Beatriz para as respostas. Doutora, você mencionou aqui que em pré-operatório a gente já faz correções, já vê exames, para o paciente já ir para o procedimento mais equilibrado nutricionalmente, principalmente com os mais relacionados à queda de cabelo, né? Que é magnésio, zinco, proteína e B12. Né? E aí, operado, uma vez operado em pós-operatório, valem os polivitamínicos, poliminerais, ou seja, micronutrientes de pacotões, os X-Tudo, são boas opções? Então, a gente precisa ver como estão, né, biodisponíveis esses micronutrientes nesses pacotões, né? Muitas vezes esses micronutrientes, eles não estão quelados, então isso quer dizer o quê? Que eles vão competir para entrar no nosso metabolismo, porque ali o sítio de absorção é compartilhado, né? Então, imagina se você está precisando de mais ferro ou mais zinco, e aí, ou mais cálcio, por exemplo. E aí existe essa competição na hora da entrada no seu metabolismo. A gente nunca vai conseguir acertar se a gente ficar com um polivitamínico pacotão que não seja quelado, né? Vai existir uma competitividade com esses micronutrientes. Então, às vezes, até dá para a gente usar um pacotão, mas a gente vai ter que ver através do exame bioquímico se tem alguma deficiência dando sinal instalada, para a gente ser mais assertivo e às vezes só fornecer aquele micronutriente específico, ou então, né, escolher um polivitamínico que já tem esses micronutrientes quelados, que a gente tem alguns no mercado já, que são aqueles suplementos específicos para o público bariátrico, que a gente citou também na outra live, que é o Fusion. A gente tem alguns compostos também da bariátrica Advanced, né? Temos aí também a Belt, que é uma boa marca, o Quelatus Bari, que já no nome, né, já diz que tem alguns minerais aí quelados, né? Só que, às vezes, né, até esses a gente precisa olhar individualmente o paciente, porque se aparecer uma deficiência específica, eu vou dar o completo, mas eu vou colocar o micronutriente que está faltando individualizado, né? Independente do produto, ele ser um melhor produto, fornecer isso, ter aí a qualidade de especificidade para o bariátrico. Por isso que é tão perigosas as conversas de corredor entre pacientes, né? Porque muitas vezes o que está faltando para um paciente a gente repõe, né, como terapêutica aí para minimizar ou corrigir essa queda de cabelo, pode não funcionar e não ser adequado para o seu colega, né, para o paciente do lado, que muitas vezes a causa principal da queda de cabelo dele não seja a carência de zinco, né? Seja uma questão baixa de proteína, enfim. Então, os tratamentos, as terapêuticas, elas precisam serem individualizadas. Doutora, você mencionou nas suas respostas anteriores e falou um pouquinho sobre a proteína, sobre o suplemento proteico. Qual é a recomendação média de ingestão diária que um paciente precisa ter com relação à proteína no pós-operatório de bariátrica,
Uhum. independente de ser um pós-operatório de bypass ou de sleeve? A gente costuma trabalhar entre 60 a 120 gramas, né, proteicas diárias, ou então podemos individualizar pelo peso ideal, vezes, né, de 1,0 até 1,5 gramas por quilo de peso ideal, a gente consegue fazer essa individualização, né? No nosso serviço, a gente fica aí, através do suplemento, uma média de 50, 60, né? Depende da tolerância também do paciente ao produto, que às vezes no primeiro mês é mais difícil, depois no segundo mês a gente vai conseguindo um pouquinho mais e vamos ajustando isso de acordo com a aceitação, né? Mas importante, doutora, falar que muitas vezes a gente coloca, né? Use, prefira o suplemento X, Y, Z, porque a composição é melhor. Aquele ali que você está me mandando print, né? Ele é mais barato, mas ele não é igual, né? A gente precisa. Eu costumo ensinar, às vezes, a selecionar, a ler um pouquinho do rótulo do suplemento. Por quê? O suplemento ele vai ter uma colher medida, né? Essa colher medida, ela geralmente vai variar entre 30 a 40 gramas de produto. E nessas 30, 40 gramas de produto, não é que você está consumindo 30, 40 gramas de proteína por vez, né? Então, não quer dizer que duas de 30 eu vou estar com todo o meu aporte proteico. Se for um whey protein geralmente isolado, na maioria das marcas a gente consegue ter desses 30, 27, 26 gramas de proteína por medida. Então, é quase que o total do conteúdo do pó é proteico e aí é mais fácil de atingir. Por isso que o isolado, às vezes, em questão de valores, ele é um pouquinho mais caro, né? Agora, quando a gente às vezes pega um blend proteico que vai ter vários tipos de hidrólise da proteína, que a hidrólise é quebra, né? Então, a proteína ela tá ou mais fácil de ser absorvida ou mais íntegra. O que vai acontecer? Eu vou ter, às vezes, numa porção de 40 gramas, eu até estou com um aqui, ó, que eu tenho um de 40 gramas, eu tenho 26 gramas de proteína em 40 gramas. Enquanto um isolado, em 30 gramas, eu tenho 27 gramas. Então, é por isso que, às vezes, o concentrado, o blend, é um pouco mais barato, né? A gente verificando a quantidade de carboidrato que vai oferecer na porção, muitas vezes tem alguns concentrados que a gente consegue usar numa boa, que até dentro da mesma marca não tem tanta diferença de um isolado para um concentrado. Mas pegar também um concentrado com um monte de carboidrato, com um monte de outras coisas, sendo que a gente está tentando repor, né, ou completar a oferta proteica do dia, é uma coisa que não é a nossa intenção. Então, a escolha do produto, né, para não acabar tendo que, às vezes, tomar mais do que 2, 3 medidas por dia, ela está nessa boa seleção e boa leitura do rótulo. Então, assim, está com dúvida, não está conseguindo escolher bem um produto, né? Tira uma foto da rotulagem, da lista de ingredientes, manda para sua nutricionista, pergunta, porque a gente consegue, tecnicamente, te levar a uma escolha na qual você vai ter um produto que você vai tolerar melhor, você vai fazer um investimento e que realmente vai ter um retorno para você. E não vai estar comprando um whey achando, né, que, não, mas eu tô tomando whey, mas será que tá atingindo essa quantidade proteica? Então, eu acho que ter essa conectividade com a equipe de nutrição, né, essa abertura, o paciente precisa disso nesse primeiro momento. Às vezes o whey protein não é um hábito dele, né? Ele às vezes nunca nem pensou em usar, já viu alguém que fazia academia que usava na família, mas ele nunca teve esse contato, muito menos de saber que dentro daqueles potes todos a gente tem essa diferença de gramagem, de escolha, né? E a mesma coisa do alimento. Não adianta eu falar que eu vou comer, né, 100 gramas de um bife e vou ter 100 gramas de proteína. Bom seria, né?
Mas, infelizmente, também não funciona assim. A gente vai ter 25 gramas, às vezes, numa porção, né, de 100 gramas de uma carne, de um frango, dependendo aí do tamanho mesmo e do peso, né, dele. Então, a gente tem que ficar atento, porque adoraria que desse para comer tudo, mesmo operado, mas você operou e agora tem um estômago muito menor do que ele era antes, né? Então, não dá pra gente, às vezes, comer, por exemplo, 4 pedaços de carne no dia para só via alimentação conseguir suprir aí a nossa necessidade proteica. Exatamente. Muitos pacientes pensam e se preocupam com o excesso de proteína, né, no pós-operatório, mas eles precisam compreender que a suplementação proteica em pós-operatório é para atingir, né, a recomendação diária de proteína, porque a gente não consegue, por causa do estômago pequeno de pós-operatório, a gente não consegue atingir essa recomendação com a alimentação. Doutora, para a gente finalizar aí esse assunto proteína, você falou aí do bife. Muitos pacientes falam, mas doutor, eu comi um bife, mesmo que picadinho, comi um bife de 90 gramas, 100 gramas, que é dificílimo, né? Mas ok, consegui comer. São 100 gramas de proteína aí. E você acabou de falar, não, a gramatura do alimento ou o peso do alimento não significa que seja a totalidade em proteína, né? Um bife, por exemplo, que é uma carne, 100 gramas aproximadamente, a gente tem aí em torno de 30 gramas de proteína. Então, não é esse o cálculo correto. Ainda em alimento, doutora, sem considerar o whey protein, só para que os pacientes em casa possam se beneficiar com a informação. Num dia alimentar tradicional, quais são as melhores escolhas que eles podem fazer para aumentar a oferta proteica alimentar, não do whey protein? Então, a gente pode usar, né, leite e derivados do leite. A gente até tem alguns leites que são fortificados atualmente com proteína. Então, num copo dá para ter aí 13 gramas, né? Então, além da proteína natural, já tem leites fortificados. A gente tem os ovos também, que são uma boa fonte proteica. Então, de repente, na primeira fase, colocar dentro da sopa o ovo para a gente ter a fonte proteica albumina na nossa alimentação. E proteínas vegetais também contam, né? Então, nós temos aí ervilha, feijão, grão de bico, que são ótimas fontes, né? E carne, frango, peixe também, né? A carne vermelha, ela tem um alto valor biológico. A gente sabe que no início tem muitos pacientes que têm um pouco de dificuldade em voltar a mastigar, porque ela é mais fibrosa. Mas, assim, às vezes colocar num caldo, colocar dentro da sopa, né? Começar com uma carninha mais moidinha, acho que dá para também aumentar o aporte. E acredito que também aí iogurtes, queijos, a gente também tem como inserir no nosso café da manhã, em algum lanchinho da tarde. Doutora, e em considerando que um paciente de pós-operatório chegou até o nosso consultório e ele é nosso paciente, portanto está bem conduzido e tem terapêutica ou prescrição adequada de micronutrientes, está tomando proteína, enfim, exames estão bons e ainda assim apresentam uma queda de cabelo acentuada. O que verificar, o que avaliar e como conduzir esses pacientes, sendo que os itens que falamos já foram preenchidos? Eu acredito que a gente tem que fazer uma avaliação também da microbiota intestinal, né? Então, hoje a gente tem alguns exames que fazem esse screen aí do microbioma. Então, às vezes, verificar se a gente está tendo um sítio de absorção saudável, né? Então, a gente pode também ver se é a hora de entrar com uma glutamina, com um probiótico, um prebiótico, fazer um combo disso para melhorar a absorção desses nutrientes. Às vezes o intestino não está saudável e acaba influenciando nessa captação, né?
E eu acho que a gente tem que pensar, né, na integralidade do paciente, nessa nutrição e medicina integrativa. Então, temos que ver níveis de estresse, se não seria o caso aí de fazer uma terapia, de fazer uma meditação, né? De acalmar aí um pouquinho, né? A gente sabe que o estresse às vezes diminui aí a questão de absorção de alguns micronutrientes, né? E também a gente tem que ver, esse paciente ele pratica atividade física? Será que não está faltando aí também ter um pouco de movimento nesse corpo, né? Então, pensar em todas as arestas que não são só alimentação, que não é só a suplementação de micronutrientes, mas é uma maneira holística de olhar o ser humano. Eu acho que a gente tenta fazer isso ao máximo dentro do Instituto Salê, né? E a integralidade das equipes de discutir o caso com os médicos, né? Com o cirurgião desse paciente, com o endocrinologista desse paciente, a gente tem essa abertura de tentar atingir a totalidade do paciente e buscar uma nova tratativa, né? Eu acho que o estresse hoje tem nos atrapalhado muito, principalmente pós-pandemia, muitos pacientes chegando com queixa de cansaço, dormindo mal, a grande maioria teve aí uma média de ganho de 4 a 5 quilos nesse período. Então, se a gente falar que é só ajustar a alimentação, é só suplementar, nem sempre. Às vezes uma palavra que a gente deixa diferente de motivação, de que podemos ainda fazer alguma outra coisa a mais, pode ajudar muito nesses casos e influenciar na queda de cabelo, sim. Exatamente. Eu diria mais 2 aspectos. Eu não sei se um deles você falou e eu me perdi na resposta, mas eu acrescentaria uma boa hidratação. Muitos pacientes em pós-operatório pecam nesse quesito, tem um pouco de dificuldade para beber água no pós-operatório, né? E isso é um ajuste que precisa ser feito. E o outro é mais um caráter informativo, que já existem exames de sequenciamento genético para alopecia. Então, a gente consegue, se o paciente já tem histórico de queda de cabelo, de alopecia, né, familiar. Enfim, a gente já consegue fazer esse sequenciamento e intervir, né, de forma mais aguda, né, nesses pacientes onde a gente consegue aí fazer essa análise de sequenciamento genético que tem esse histórico. Doutora, nas multiplataformas aqui eu estou olhando, a gente já tem aí 28 minutos conversando sobre queda de cabelo, né? Para quem entrou agora e tem mais perguntas sobre o assunto, eu queria que deixassem aí no ponto de interrogação, que a gente vai tentar responder ao final. Mas agora eu quero entrar no assunto síndrome de Dumping, que também não deixa de ser um temor, né, para os pacientes operados. Para começar, o que é síndrome de Dumping numa forma bem simplificada? Bom, síndrome de Dumping, ela é causada pelo esvaziamento muito rápido, né, do estômago. Então, esse estômago, ele ficou menorzinho, né? Então, ele já ficou mais próximo. Aí, quem tá conseguindo ver o desenho, né? Essa setinha do caminho vermelho, ele já vai ligar com a parte do intestino delgado. E o que acontece? Quando os alimentos eles chegam no intestino delgado, o intestino delgado está ali pronto, feliz para receber todos, absorver tudo, né? E aí ele está ali em alerta para absorver. O que acontece quando ele recebe alimento rico em açúcar, mais pastosinho, gordura, né? Então, geralmente um sorvetinho, um milkshake, um brigadeiro, né? Ele vai absorver. E aí, o que vai acontecer? Um pouco, né, da nossa água que nós temos aí no sangue vai para o intestino para tentar diluir essa quantidade grande que ele absorveu rápido, né? E nesse momento, o que o paciente sente? Aquela sensação de hipoglicemia, né? Nossa, parece que minha pressão tá baixa, tô com falta de ar, tá me dando uma fraqueza, né? E
conjunto com isso, né, como a nossa resposta, a nossa produção de insulina melhora muito quando a gente emagrece, vai ser liberada uma quantidade aí grande de insulina para pegar a glicose e levar para as células, né? E aí o que acontece? O sangue fica com muita insulina, né, e pouco açúcar. E aí o paciente tem mais ainda evidenciado essa sensação da hipoglicemia. Então, de uma maneira aí bem didática, a gente tem dois tipos de síndrome de dumping, né? Aquela que acontece logo depois aí da primeira hora que a gente fez uma ingesta, que acontece mais pela distensão aí do jejum, com alimentos aí de açúcares, gorduras que eu mencionei, né? Um sorvete, um caldo de cana, então é assim, a cara da síndrome de dumping, aquele pastel de feira com caldo de cana, é o combo perfeito. E açúcar puro, né? Açúcar puro. E a síndrome tardia, né? Que aí ela tem mais essa característica do quadro de hipoglicemia, que acontece 1 a 3 horas depois de uma refeição. E aí, aquele rebote da glicose, né? Produziu muita insulina, a glicose foi lá, tirou... a insulina foi lá, tirou a glicose do sangue. E aí, às vezes, a glicemia caiu aí para menos de 60. Então, dá sudorese, dá tremor, dá taquicardia, fraqueza, mal-estar. Às vezes, essa tentativa de reabsorção, né, da glicose pode causar quadros de diarreia mesmo, e aquela sensaçãozinha, né, de queda de pressão arterial que eu acho que todo mundo já teve alguma vez nesses dias que está muito quente, então sabe como que é a sensação. Então, isso é síndrome de dumping, mesmo tendo essas duas formas de apresentação. Logo em seguida, de um alimento com açúcar muito concentrado, por distensão do jejum, ou tardia devido a essa rápida retirada da glicose pela produção aí eficaz de insulina que a gente tem por ter emagrecido. Doutora, e síndrome de dumping é uma regra? Se eu tive hoje com sorvete, amanhã eu terei por lei ou não? Então, sempre explico para os pacientes que, infelizmente, não dá para a gente virar ratinho de laboratório e ficar assim, deixa eu ver se eu tenho com esse alimento que eu gosto mais. Deixa eu testar com esse daqui para ver se vai acontecer, né? Então, assim, não adianta testar, gente. Tem tudo a ver com a dinâmica toda da sua alimentação. Então, o que você comeu durante o dia, quanto tempo você está sem se alimentar, e aí, se você foi lá e comeu esse alimento com açúcar, por exemplo, um brigadeiro, né? E tava 6 horas de jejum e encontrou um brigadeiro que sobrou da festinha de ontem. Aí você abriu a geladeira e falou, ótima ideia, vou comer um brigadeiro de café da manhã, né? E comeu esse brigadeiro, a chance de você ter o dumping aí precoce, já comeu, levou, né? É muito grande. Agora, por exemplo, esse mesmo brigadeiro, eu tomei café da manhã, eu fiz o lanche da manhã, toda balanceada, eu fiz o meu almoço, ou então fui numa festinha na hora do almoço, aí tinha lá o prato principal, salada, que hoje os buffets estão mais light, né? Então, às vezes tem lá uma salada com crepe e tal, comeu aí essa refeição, e aí veio a hora do parabéns, dos docinhos, e você foi lá e comeu o mesmo brigadeiro. Nossa, Ana, não senti nada. Nossa, mas eu tive dumping com o brigadeiro e agora eu não tive, né? Então, tá tudo correlacionado com a estrutura alimentar. Se você teve uma refeição rica em fibras antes, e aí posteriormente você comeu esse doce. Então, não é uma regra, tive com um alimento, vou ter sempre com esse alimento, e não tive com esse e nunca vou ter. Pode acontecer. E a síndrome de dumping, a sua explicação independe da técnica cirúrgica? Ela pode acontecer tanto no bypass quanto no sleeve? Ela pode acontecer em ambas as técnicas, né? Porque a gente vai ter uma absorção rápida, né? Uma porque reduziu o volume, e a outra porque reduziu o volume e também teve a derivação do intestino, mas acontece mais, né?
no bypass, porque a gente, no sleeve, preserva o piloro. E aí, essa preservação do piloro faz com que o esvaziamento ele seja um pouquinho mais lento, o que no bypass não acontece. Então, assim, a gente tem muito mais paciente de bypass que relata o dumping do que do sleeve, da técnica sleeve, né? E também, doutora, é importante falar, né, que muitos estudos acham positivo para alguns pacientes, né, a síndrome de dumping, porque tem pessoas que realmente não conseguem controlar. E o que acontece quando a gente come alguma coisa e acaba passando mal, né? A gente cria uma pequena cisma com aquele alimento, não cria? E aí a gente acaba evitar, né? Ah, nossa, eu comi aquela comida naquele restaurante, não vou mais lá não, porque eu passei tão mal, né? Então, assim, de alguma maneira, né? Eu não acho que não é legal passar mal, é legal ter uma alimentação balanceada para poder de vez em quando comer alguma coisa que a gente tenha preferência, mesmo que esse item seja rico em açúcar simples, né? Mas pensar, né, que em alguns casos é até bom, porque a gente dá opa, tomei um sustinho, vou dar uma controlada, não vou ir tanto nesse tipo de alimento. Doutora, e em estando no aniversário, no shopping, enfim, comeu errado, desenvolveu a síndrome de dumping naquele momento, qual é a sua recomendação ao paciente quanto ao que fazer naquele momento? Aquele momento, assim, logo em cima, eu falo, tem que tentar sentar, então tá em local público, senta, né? Porque pode dar uma amolecida ali na sustentação da perna. Tomar uma aguinha, tentar ver se de repente você não acha alguma coisinha com um pouquinho de fibra para você comer, para ver se dá uma controlada no esvaziamento. Então, assim, de repente você acha, tem um mercado, você tem ali uma frutinha para você comer, barrinha de cereal. Então, assim, a gente pode tentar, mesmo que já tendo o dumping, colocar algum manejo aí de fibra, né? E eu acho assim, respiração, calma e volta a tomar um pouquinho de aguinha, espera um pouquinho, dali uns 20 minutinhos você já vai estar bem, né? E vida nova, passou, vamos tentar na próxima não fazer, né, esse consumo talvez aí sem percepção, né? Porque às vezes a gente esquece que a gente operou, né? Eu tenho muito paciente que esqueci, eu fui lá e comi sei lá, um sorvete, ao invés de pedir uma bola, pedi duas, e aí na segunda não deu tão bom, mas talvez tivesse consumido só uma bola de sorvete e não tivesse acontecido nada. Exatamente. Doutora, você já respondeu em perguntas anteriores, falou um pouquinho de cada, mas eu queria que de uma forma objetiva, direta, resumida, você dissesse quais são as estratégias alimentares ou nutricionais que os nossos pacientes podem ter para evitar a síndrome de Down. Bom, acho que a primeira é evitar, nos primeiros meses, pelo menos, né? Que a gente fala. Os primeiros 6 meses, por favor, não coma itens concentrados de açúcares e carboidratos, né? Bolo, doce, torta, mel, açúcar de adição, que a gente, né, já não coloca, sorvete, fritura. O álcool também pode desencadear dumping, né? Excesso de café também. A gente tem aí alguma conexão com dumping, tá? E acontece mais com alimentos de consistência líquida ou pastosa que sejam ricos nesses açúcares, tá? Outra coisa, alimentação ser fracionada. Não é à toa que a gente fala para comer fracionado, porque aí você vai tendo como ter fibra, ter proteína junto com esse carboidrato nas refeições, né? Também já é uma outra conduta, não comer esse carboidrato isolado, né? Então, sempre ter uma proteína, ter a fibra junto, gorduras boas, como o azeite, né?
Aumentar o consumo de fibras, né? Porque as fibras elas vão retardar a absorção desse carboidrato. E nós temos também como fazer a suplementação dessas fibras, né? Então, uma única administração de uma pectina para lentificar o esvaziamento gástrico. Temos a suplementação com a goma guar, que a gente pode colocar 5 gramas com as refeições. E essa goma agora teve uma marca que teve uma sacada muito boa, que lançou uma geleia com essa quantidade numa colherzinha de sobremesa. Então, essa geleinha, meus pacientes depois, a gente conversa lá no consultório, essa geleinha, ela vem aí 6,8 gramas de goma em uma colher de sobremesa. Então, de repente, você coloca lá no prato, junto com a sua salada, junto com a sua batata ali que você está comendo, já dá uma contida. Então, achei muito legal esse produto aí que está chegando. Muito bom. Então, aqui é fibra, né? Tentar, nas ingestões de carboidrato, acrescentar fibra. Sempre tentar comer uma fonte proteica junto, porque lentifica o processo de esvaziamento, né? Então, isso ajuda muito. Evitar ficar longos períodos em jejum, né? Fracionar a dieta ao longo do dia. Acho que tudo isso são estratégias, manobras simples. Isso. E, doutora, observar intolerâncias individuais, né? Tem alguns pacientes que já tem, assim, toda vez que consome um grupo ali de alimentos, já sabe que tem o dumping. Então, para esse paciente, se ele já está tendo toda vez que ele consome aquele alimento, a melhor conduta é fazer a retirada desse alimento. Não dá para ficar vendo se vai passar. Exatamente. Tem algum... No Instagram, o Facebook e no YouTube ainda não me disseram nada. Mas eu vi aqui um comentário no Instagram que a gente está sem áudio. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo no áudio do Instagram. Tá, então acho que foi isolado ali, uma falha de tecnologia e já voltou. Vamos dar continuidade. Aqui no Facebook e no YouTube, se alguém estiver percebendo alguma coisa, me fale para a gente poder tentar corrigir. Doutora, não é a nossa alçada, mas como aqui o caráter do nosso bate-papo, da nossa live é informativo, eu queria que você discorresse sobre as novidades que tem na medicina com relação ao tratamento medicamentoso dessa reação, né? Da síndrome de Dumping. Existe? É viável? Ou na minha concepção, o ideal é prevenção, né? São essas estratégias alimentares que conversamos e evitar que desencadeie a síndrome de Dumping. Mas tratamento medicamentoso, existe? Se existe, qual é? Existe, né? Então, acho que o primeiro critério para o medicamentoso é ser um quadro muito grave, que a pessoa já tentou todas as mudanças dietéticas, já tentou colocar mais fibra e continua tendo com qualquer tipo de alimento, né? Então, tá muito sensível. Aí a gente pode, com o auxílio da nossa equipe médica, fazer, né? A gente tem alguns scores que podem aí nos ajudar a quantificar. Então, quando a gente faz aí a somatória dos sintomas que o paciente ele tá tendo, né? Ele tendo um valor alto, vai dar uma evidência maior que é realmente síndrome de dumping. Então, depois disso, o médico ele pode fazer uma endoscopia para dar uma olhada, ver se é exploratória, para ver se tem alguma outra causa, né? Descartando, temos aí alguns medicamentos que entraram no último consenso de síndrome de dumping. Então, a gente tem a carbose, que ela pode ser usada para melhorar a tolerância à glicose, né? Ela diminui aquela incidência de hipoglicemia. E ela seria mais indicada para o dumping tardio, né? Mas, assim, tem pouco estudo ainda. Então, com poucos pacientes, curta duração. Então, tem que ser, assim, muito bem escolhido o caso que ela poderia ser utilizada, né? Na prática clínica.
E a outra opção seriam os análogos de somatostatina, que reduzem o esvaziamento gástrico e diminuem a resposta de hormônio gastrointestinal, inibe aquela resposta da insulina exacerbada, né? E aí, tanto para síndrome de dumping precoce ou tardia. Então, as coisas que eu andei observando aí em questões de artigos são mais favoráveis aí aos análogos, tá? Da somatostatina, do que a primeira opção. Então, parece que os resultados são melhores com essa segunda classe de medicamento. Mas, novamente, salientando que isso é conduta médica. A nutricionista, o que ela tem de papel? Ela vê que ela já tentou todos os manejos possíveis, então ela ir lá no cirurgião da equipe, ela ir lá no endócrino da equipe e falar, poxa, me ajuda aqui a cuidar desse caso. Olha, eu já tentei isso, já modifiquei dieta, já coloquei fibra de suplementação, já fiz exclusão de alimentos específicos e mesmo assim a paciente continua tendo quadro de hipoglicemia reativa, passa muito mal, tem muita queixa, está sendo todo dia. O que a gente pode tentar fazer, né? Acha que a gente pode tentar o medicamento por um prazo, determina isso e vai monitorando o paciente no uso dessa medicação. Certo. Eu queria abrir uma pergunta rapidinho. Me digam aqui que a gente tem... Vou colocar aí 10 minutos para finalizar. Se vocês preferem que eu abra a caixinha de perguntas sobre o assunto ou se a gente evolui aqui o meu bate-papo com a Ana. Mais 5 minutinhos a gente se estende para o tema intolerância à lactose, que foge um pouco do nosso título, ou se a gente bate um papo aqui rapidinho sobre isso. Vocês têm interesse ou eu vou para perguntas? Veja aí, doutora, as respostas. Enquanto isso, eu vou vendo o quadrinho aqui de perguntas. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Vou te colocar aqui a primeira. Tá. Para quem está aqui no Facebook e YouTube que não enxerga a pergunta o que fazer para reverter a síndrome de dumping uma vez desencadeada? Há o que se fazer a não ser sentar e esperar passar, doutora? Eu dou aquelas dicas, né, que eu falei, né, de tentar um consumo de algo com fibra. Então, de repente, vou comer uma maçã, eu vou buscar uma barrinha de cereal, tomar um pouquinho de água. Mas eu ainda sou bastante favorável à respiração, controla, bota o aplicativo de meditação aí no celular, né? Vamos fazer um controle de respiração, senta e espera um pouquinho. Se tiver em casa, deita. Deita que é melhor ainda. Feijão é uma boa fonte de proteína numa tentativa aí de minimizar a queda de cabelo? Feijão é uma ótima fonte de proteína, né? Na primeira fase dá pra gente colocar nos caldos. É ótimo, eu acho que dá para usar sim, mas não dá para ser só feijão, né, gente? Então é feijão e mais algumas proteínas durante o dia. Também ainda como uma terapêutica aí para se minimizar a queda de cabelo, falamos bastante do uso do whey protein. Para sempre, doutora? Olha, o whey protein vai ser para sempre se você não conseguir consumir toda a necessidade proteica que você tem, né? Então, pensando que, né, a gente vai ter aí um estômago pequeno, né? Se você não fizer todas as refeições no dia, pode ser que pelo menos 20 gramas proteicas via whey protein, via colágeno, via qualquer suplemento de proteína, a gente tenha que manter. Tá? Mas a tolerância do whey vai ficando melhor conforme vocês vão ficando com mais tempo de cirurgia, né? Então, fique tranquila que mesmo que se precisar para sempre, a gente tem wheys mais gostosinhos, né? Claro que o investimento vai ser maior, né? Mas como você vai usar menos, aí dá pra gente indicar uma marca mais top, né? Então dá para ajustar. É o que a gente fala, o céu é o limite na nutrição, Isso. Né? Voar bastante e com bons produtos, né? Doutora, exato. Dumping com suco de laranja, isso é esperado? É esperado, né? Principalmente que no suco de laranja, geralmente a gente coloca 4 laranjas, né? E 5 laranjas.
Então, bateu o suco, quebrou toda a fibra que tinha na laranja. É diferente você pegar uma laranja e chupar ela, né? E aí vai ter aqueles bagacinhos, que é a fibra, que vai controlar um pouquinho da velocidade dessa liberação da glicose pro seu sangue. Então, assim, suco de fruta, acordei, tomei um copão de 5 laranjas, possível de ter dump, que foi dump. Doutora, uma pergunta aqui do Insta também. Eu sinto mal quando tomo whey. Isso pode ser dumping? Enfim, isso acontece. Eu costumo dizer, só já me metendo aí na sua resposta, que whey protein não precisa necessariamente ser tomado como shake. Né? Existem milhares de formas de se suplementar proteína e de se usar o whey protein que não o shake. Vamos lá, doutora, você. Então, o whey, né, dependendo aí da concentração de carboidrato, como eu te falei, aqueles wheys concentrados, tem wheys concentrados que eu já vi umas composições que dá vontade de ligar e falar, querido, tira isso do mercado, né? Então, às vezes, pode ser que o whey tenha desencadeado por ter muito carboidrato dentro da porção e você ter um mal-estar. E também reitero aí o que a doutora falou, de repente tomar líquido, né? De repente você fazer uma receitinha, colocar numa panqueca proteica, no smoothie proteico que saiu essa semana no Instagram do Instituto. Espero que vocês já testaram essa receita, pessoal. Então, assim, dá pra usar o whey de outras formas, né? E até nessa receita do smoothie tinha uma possibilidade de você colocar a pectina, colocar a goma, né, para lentificar a absorção e dar mais cremosidade também. Doutora, a gente falou de algumas opções de polis, de micro e macronutrientes, nós citamos algumas para ajudar, embora reforçamos aqui que valem as correções, as prescrições de forma individualizada para fazer aquelas correções de acordo com exames de sangue. Mas boas opções, doutora, de whey protein no mercado existem, você pode citá-las aqui. Já antes de você responder, é importante, gente, leia a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver naquele produto, mais saudável ele é. Doutora, com você. Então, assim, a gente tem, né, marcas que eu falo custo-benefício, que são marcas que não são tão caras, mas que têm produtos bons, no caso da Max Titanium, da Vitafor. Temos marcas mais gourmetizadas, que é o caso da Essential, que é o caso da Nutrify, que tem aí até os potezinhos deles de whey, em termos de quantidade, são menores. Então, palatabilidade, né, é com eles aí, eu acho que estão de carro-chefe. E a gente tem também, né, uma gama de wheys importados, né? Então, a gente tem o Sinta 6, a gente tem o Gaspari Nutrition, temos também a Sintrax, que adentrou aí mercado, né, recentemente, que tem aqueles wheys mais frutados, que eu acho às vezes um pouco mais leve, sai daquela coisa do shake mais pesado. Certo. Mais uma, doutora, acho que ainda dá tempo. O que é muito comum os pacientes questionarem, eu não sei de onde saiu essa moda, mas muita proteína. Já que a gente fala tanto de proteína, e já falei aqui que a proteína no pós-operatório a gente não prescreve como suplementação, ou seja, para exceder a recomendação diária, para complementar e atingir a recomendação dia. Mas, enfim, a pergunta do paciente é: muita proteína dá pedra nos rins? Então, como a gente está fazendo, né, uma suplementação de normo a hiperproteica, né, respeitando aí a individualidade de cada um, né? Ou pelo menos, assim, mulheres e homens, a gente tem essa padronagem aí. Isso não vai acontecer, porque, na verdade, o que você está deixando de comer sólido, você está ingerindo via a bebida, o shake, ou colocando essa quantidade do pó numa receita. Então, não vai ser uma quantidade a mais de proteína. Mas a questão do cálculo, né? Acho que seria aqueles casos daqueles atletas
que querem hipertrofiar e vão além desse 1,5 gramas de proteína por dia, e aí às vezes acaba que forma o cálculo, mas não é só a ingestão de proteína. Tem muitas pessoas que nunca tomaram whey protein e tem formação de cálculo renal, né? Então, assim, não dá pra gente linkar isso diretamente ou isoladamente, né? Vou tomar muito whey e vou ter cálculo renal. Não dá. Certo. Acho que dá tempo para mais uma. Vamos lá. Prática de exercícios de alta intensidade ajudam na queda de cabelo, doutora? Olha, eu acho que qualquer tipo de exercício pode ajudar na queda de cabelo, porque vai reduzir o estresse. E aí, teoricamente, a gente vai ter possibilidade de absorver melhor alguns nutrientes, como o zinco, que pode ter absorção afetada quando a gente está estressado e está aí na maioria dos suplementos já prontos no mercado de cabelo, né? E também quando a gente faz a manipulação, a gente geralmente é um nutriente que coloca. Então, assim, eu acho que sendo de alta intensidade, baixa intensidade, exercício físico auxilia em tudo, até na prevenção aí ou na redução de queda de cabelo. E nós temos educadores físicos na equipe, né, doutora, que podem responder isso com muita propriedade. Né? E eu vou finalizar aqui a nossa live agradecendo a todos que participaram. Hoje a gente teve um número importante, né, de pessoas, então a gente vê que é um assunto realmente que desperta o interesse, né, o medo, né, as dúvidas dos pacientes, e eu acho que a gente contribuiu muito, né, com relação à informação de qualidade. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a presença aqui, a participação de todos os espectadores. E a gente, diferentemente das semanas anteriores, a gente não vai deixar aqui o tema da nossa próxima conversa na quarta-feira que vem. A gente vai pedir que vocês definam o tema, e mandando para a gente aí os interesses, os assuntos de interesse, podem enviar por direct, podem deixar aqui embaixo desse vídeo que a gente vai deixar salvo, né, para que a gente defina aí o bate-papo da próxima quarta-feira. Eu espero todos vocês novamente. Novamente, doutora, uma boa noite, muito obrigada por sua participação. Quem está nos assistindo no Face, no YouTube, esperamos todos vocês novamente na quarta-feira que vem. Um abraço. Você gostaria, doutora, de fazer alguma finalização? Não, só gostaria de agradecer a todo mundo que veio nos assistir, né? A gente faz o conteúdo para vocês, então a presença de vocês já é assim muito engrandecedora para o nosso trabalho, e todos esses recadinhos que vocês estão mandando aqui, eu tô muito contente, viu? Muito obrigada pelo carinho. Muito bom. Quem tiver dúvidas ou tiver interesse, entre na bio do Instagram do Instituto de Medicina Salé e acesse o nosso site. Tem várias informações interessantes, tem o nosso blog, e-books gratuitos que vocês podem baixar. Entre, acesse e deixe lá o seu recado para nós. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.